Eu escrevi esse roadmapzinho. Tem algumas coisas aqui que a gente vai conversar profundamente sobre várias delas, né? Mas veja, é um roadmap que ele tá grande, tá? Olha, vai vendo aqui. Vai vendo comigo. Ele é não linear, tá bom? Então tudo que a gente colocar aqui não significa que você tem que fazer na ordem. Significa que isso são algumas das coisas que eu observo que são, no mínimo, fundamentais para você ter aí na sua caixinha de ferramentas em programação. Beleza? Para 2024. A ideia é a seguinte: a gente tem muitas coisas para estudar em programação web. Por isso, esse mapa ele ajuda as pessoas a entenderem que o caminho ele não é uma coisa bonitinha igual o pessoal acha, né? Às vezes o pessoal acha que vai ser facinho, vai ser uma coisinha boba. Deixa eu fazer aqui que vai dar tudo certo pra mim. Em alguns meses eu já resolvi a minha vida. Não, por isso que a gente de fato vai fazer dessa forma, né? Para que você possa entender que tem todo o seu tempo até você chegar lá. Beleza? Algumas dessas coisas vocês já têm na caixa de ferramenta de vocês, outras vai ser como uma sugestão, como uma ideia. E para muitas pessoas que estão começando agora, simplesmente vai começar a falar: meu Deus, é isso aí que a gente tem, né? Então você precisa identificar em que lugar que você está e o que você pode pegar e colocar na sua vida. Uma coisa que eu gosto também de dizer é: não pensa que você vai pegar tudo de uma vez e conseguir, quem sabe, em um ano fazer isso daqui. Mas imagina que você precisa sempre do próximo passo. Se você tiver o próximo passo, esse mapa aqui ele vai te dar com clareza mais um pedacinho do que você precisa, tá bom? A gente se assusta no primeiro momento, mas a questão é: vamos indo passo a passo, vamos construindo isso. Vagarosamente a gente vai chegando lá, beleza? Então você vai perceber, para quem tá fazendo transição de carreira, algumas coisas que eu trouxer nesses dois braços, nesse aqui verdinho, nesse outro verdinho, os dois bracinhos que são verde, né? Esse e esse são verde. O que a gente trouxer aqui, você vai entender que isso daqui eu deixei numa camada como são coisas que eu considero importantes para programação, mas de fato não é aquela habilidade de hard skill, beleza? Então, quais são essas coisas, né? Na programação web 2024, eu imagino que existem algumas coisas, como o inglês networking e também uma ideia de como aprender, que são, no mínimo, coisas que eu poderia pensar e colocar aqui como parte do meu estudo, do meu aprendizado. Então, quais são elas? Vamos lá. Inglês é uma coisa que eu acredito que faz parte, que você pode trazer isso da sua vivência ou você deve adicionar isso dentro do seu estudo de programação, porque você vai falar com um computador, mas você vai falar com uma linguagem de programação que geralmente essas linguagens de programação elas são escritas em inglês. Geralmente as documentações, geralmente as atualizações, geralmente tudo que você precisar do universo na programação vai estar em inglês. Por isso é super interessante você dar uma olhadinha. E aqui eu deixei como estrelas, por exemplo, o reading, ele tem que ser muito bom. Seu reading, ele tem que ser muito bom. Isso aqui você vai ter que adicionar mesmo. Dicas que eu dou já pra você que quer ter um bom reading. Você precisa ter boa gramática, né? Boas palavras. Porque às vezes você vai entender um contexto, às vezes você pode pegar e traduzir por algum tradutor, mas quanto mais palavrinhas em inglês você tiver, melhor é o seu reading, beleza? Então é muito importante você colocar isso. O listen, eu coloco como uma segunda opção, a parte de ouvir. A parte de ouvir ela é interessante porque você vai poder ouvir mais vídeos, podcasts, você vai poder ter esses conteúdos aí, para você poder justamente consumir eles de uma segunda maneira ainda melhor. Então no reading, enquanto a gente vai ter artigos, livros, várias coisas aí, documentações e tudo mais, além dos códigos, no listen você abre essa possibilidade a ter vídeos, a ter podcasts e tudo mais para você estudar. Speaking, aí eu coloco o speaking e writing como até que iguais ali, porque esse daqui entra muito mais para se você tiver numa vaga internacional, se você tiver já tendo que se comunicar com as pessoas dessa maneira, aí sim você pode adicionar o speaking e writing, beleza? Mas vamos pensar em prioridades, vamos pensar assim, cara, para eu poder começar a programação e começar assim a ter mais reading, listen, depois falar e escrever, e aí eles estão meio que em concorrência ali. Eu colocaria talvez os dois em concorrência, porque justamente como você vai estar trabalhando em vagas internacionais ou vagas que vão pedir isso, provavelmente você vai precisar escrever e falar em inglês. E aí, se seu listening tá afiado, se reading também, cara, na hora que você começar no speaking e writing, você vai estar um pouquinho mais tranquilo, beleza? Um segundo ponto que eu acho super importante para a programação web em 2024 é você investir no seu networking.
Por que, Mike, eu devo investir no meu networking? Eu coloquei aqui 3 coisinhas principais: influência, contato e aprendizado. Vamos começar de baixo para cima? Quando você tem um networking, você pode estar melhorando o seu aprendizado. Então você vai ter pessoas ao seu redor que estão nessa jornada com você. Por exemplo, se você entra lá no Discord, seja no meu Discord, seja no Discord da Rocket City, você começa a fazer amizades ali, você começa a trocar ideias ali com as pessoas, e isso pode ajudar no seu processo de aprendizado, você pode tirar dúvidas, você pode receber referências. Networking é muito legal, e o networking, ele tá tanto nessa coisa mais simples de talvez conversar num chat, como vocês estão fazendo aqui, e isso já é alguma coisa, vocês vão se conhecendo dessa forma, e até coisas mais profundas de você estar fazendo uma grande amizade mesmo ali até pra vida, e isso transforma mesmo, né? A minha história é, lá quando eu entrei na faculdade, uma das coisas mais importantes que eu olhava pra faculdade não era conteúdo, né? Eu até acho que faculdade não é tão assim, meu Deus, em conteúdo. Mas o networking, sim. Networking eu olhava e falava, cara, eu tô indo pra faculdade, eu tenho que fazer networking. Eu era muito na minha, muito quieto, mas eu olhava e já fazia, pô, cara, essa amizade aqui vai ser importante, isso daqui. Eu já sabia quem ia, sabe, dar muito bem, e dava também pra ver aquelas pessoas que, pô, não ia nem dar certo, e daí é melhor a gente nem se envolver tanto. Mas tá tudo bem. É tudo questão de você olhar e entender que tem um aprendizado ali, e aí você vai ter também sua rede de contatos maiores. Dizem que um dos maiores ativos que você tem é a sua rede de contatos. Quando eu tive um dos grandes problemas financeiros na minha vida, um dos meus contatos me ajudou financeiramente. Ele me ajudou, consegui sair ali de um buracão, depois fui lá e retribuí. Networking, eu não tinha o dinheiro, mas a pessoa tinha e me ajudou. Influência. Gente, é aí onde você tem que escolher as melhores pessoas nessa sua rede de networking. Como eu já falei em algum outro momento, se você cair num Twitter e você simplesmente olhar que todo mundo que posta ali é uma referência, é uma influência pra você, pode ser muito perigoso. Porque tem gente ali que não tem nada. A pessoa simplesmente fala. E aí é uma pessoa que é uma má influência, só que, querendo ou não, ela vai te dar direcionamentos, ela vai criar hábitos, vai gerar os seus pensamentos, vai seguir os seus pensamentos. Então, depois eu vou até puxar um post que um colega botou em um lugar, e eu vou conversar com vocês sobre ele, que mostra exatamente isso, cara. Como que aquilo vai moldar o pensamento de algumas pessoas que leem aquilo e vão começar a pensar de uma maneira medíocre, porque o que a pessoa escreveu lá pode parecer que seja uma influência, cara, querendo ou não, a gente sempre está sendo influenciado. A gente precisa cuidar bem quem é a nossa influência, quem é que a gente permite entrar na nossa vida. Então a gente tem que fazer uma barreira mental muito forte. Por isso, se você no seu networking tiver boas influências, você terá bons direcionamentos, aprenderá bons hábitos, terá bons pensamentos. E aí, cara, para programação isso é muito, muito necessário. Porque se você não tem um bom direcionamento, não tem bons hábitos na programação, não tem bons pensamentos, você vai ser um profissional medíocre e aí você entra na estatística de não tem vaga. Meu Deus, eu vejo que todo mundo agora quer ser programador, mas ninguém tem vaga. Você entra nessa estatística, justamente porque você é uma pessoa que ainda não está preparada. E aí talvez você não está preparada e talvez você está sendo má influência, você tá recebendo má influência na sua vida e não sabe para onde ir, porque justamente essas influências estão te impedindo de ser uma pessoa melhor. Beleza? Então pensa muito sobre isso.